Olá galera, continuando aqui, conteúdo de física cinemática vetorial, certo? Lembrando que nesse assunto nós iremos trabalhar apenas a parte básica dele. Bom, nós não vamos nos aprofundar nesse conteúdo, certo? Só para que vocês tenham uma noçãozinha de cinemática vetorial. Na aula passada nós vimos o que é grandeza vetorial, que são grandezas escalares vetoriais, né? Vimos a definição de vetores e como somar, operar com vetores, só somar e só subtrair, tá bom? Vetores que têm a mesma direção, né? Mesmo sentido, sentidos opostos. Agora, gente, vamos aqui ver a definiçãozinha de vetor deslocamento, certo? O que é o vetor deslocamento? O vetor deslocamento une a posição inicial à posição final de um móvel numa trajetória. Então, por exemplo, aqui, gente, vamos supor que a trajetória aqui é curvilínea, certo? Ela forma uma curva aqui. A posição inicial de um móvel é essa aqui, e a posição final é essa daqui. Apesar de ser uma curva, certo? O deslocamento dele, certo? O deslocamento dele é uma curva. O vetor deslocamento dele vai ser uma reta, certo? Por que vai ser uma reta? Porque é um vetor, certo? Vetor deslocamento. O que é um vetor? O vetor é representado por um segmento de reta orientado, tá bom? Então, no caso dessa situação aqui, o vetor deslocamento é a posição inicial, certo? Ligada à posição final do móvel, tá bom? É a união dessas duas. Aí nós temos a distância, certo? O deslocamento, o vetor deslocamento, tá certo? Olha, a trajetória curvilínea, ou seja, a distância ela é menor do que a variação de espaço. Perceba que a curva aqui formou um espaço, certo? Formou aqui uma variação de espaço, certo? E essa variação de espaço ela é maior do que o vetor de deslocamento. Bom, porque aqui é uma curva, aqui é uma reta. Aqui é a reta, o que é a menor distância entre dois pontos, tá bom? No caso, esse vetorzinho aqui. Já aqui, gente, é coincidente, tá bom? Já que a trajetória aqui, ela é retilínea, certo? Movimento reto. A posição inicial, essa aqui é a posição final. P1 inicial, P2 final. O deslocamento aqui, o vetor deslocamento, no caso, o deslocamento do móvel, né, ΔS, ele é igual ao deslocamento vetorial, certo? No caso, o vetor deslocamento, tá certo? Então, nessa situação aqui são iguais por quê? Porque a trajetória é retilínea. Nessa daqui não, essa aqui era curvilínea, tá bom? De formar alguma curva. E, gente, podemos determinar, certo? Velocidade vetorial média, certo? O que é a velocidade vetorial média? É o quociente entre o vetor, pessoal, é o vetor deslocamento. Não é o deslocamento, não. É o vetor. Que é o vetor? É a distância da posição inicial até a final, certo? Não se preocupando se no meio dessa trajetória, vamos supor aqui, vamos supor a seguinte situação aqui, imagine, se eu tenho uma posição aqui inicial, certo? E eu tenho aqui uma posição final, que é a P1, certo? Aqui é P2, ok? Olha, o vetor deslocamento é este aqui, é a distância da posição inicial até a final, certo? Essa distância aqui, linha reta, em linha reta, em linha reta. Este aqui é o vetor deslocamento, certo? O vetor deslocamento, apertado pela letrazinha D com uma setazinha para indicar que é vetor. E, gente, no caso, nós temos outra diferença, vamos supor que eu saí desse ponto, posição inicial, aí eu fui voltando aqui, minha trajetória. Vai várias curvas aqui e cheguei na minha posição final, certo? Isso daqui, gente, não é vetor deslocamento, não. É o que? A minha variação de espaço, certo? A diferença entre vetor deslocamento e variação de espaço é muito grande, certo? Por quê? Porque o deslocamento é a menor distância entre a posição inicial e a posição final. Já a variação de espaço, não. É independente, certo? Variação de espaço é quanto eu percorri, certo? Foi percorrido pelo móvel. Tá certo? Então, vamos supor a seguinte situação. Daqui para Sobral,
certo? Se você for medir a distância, ó, vamos supor, daqui para Sobral, falando aqui, vocês não sabem nem onde é que eu moro, né? Eu moro em Taperoaba, certo? Taperoaba, distrito de Sobral. A distância, certo? De Taperoaba para Sobral, certo? É de aproximadamente 72 quilômetros, né? Eu indo no meu carro, tal, dirigindo ali. Só, gente, ó, que esses 72 quilômetros é meu trajeto, certo? Eu vou fazer curvas, certo? Eu vou subir alto, descer alto. E se eu fosse calcular a distância mesmo entre Taperoaba a Sobral, certo? O vetor deslocamento de Taperoaba a Sobral seria bem menor, certo? Por quê? Porque eu não ia considerar as curvas, certo? Os altos e baixos, beleza? Então, gente, ó, a velocidade vetorial média é o vetor deslocamento, certo? É o quociente, a divisão entre o vetor deslocamento e o intervalo de tempo correspondente, certo? Só dividir vetor deslocamento dividido pela variação de tempo, beleza? A diferença aqui é o quê? Certo? Da velocidade média, certo? Escalar média. Por que é diferente? Porque aqui nós estamos falando com o quê? Com vetor, trabalhando com grandezas vetoriais, certo? E agora, na seguinte situação aqui, ó, aceleração vetorial média. A mesma situação, é o quociente entre a variação da velocidade vetorial e o intervalo de tempo no qual ocorre essa variação, tá bom? Então, essa aqui é a aceleração média, no caso, a aceleração vetorial média. Para praticar aqui, ó, vamos lá, seguinte situação. Um carro percorre a trajetória ABC. A, B, C. Aqui, ó, tá bom? Começou aqui em A, depois foi para B e chegou em C. Bom, em 50 segundos, então o tempo gasto foi esse. Determine esse intervalo de tempo, certo? Determine nesse intervalo de tempo o módulo do vetor deslocamento. O que é o vetor deslocamento, galera? É a posição inicial, qual é a posição inicial dele? É essa aqui. A distância da posição inicial até a posição final é essa daqui. Então, olha, o vetor deslocamento é essa linha reta, tá bom? É essa linha reta aqui. Você faz. E essa linha reta, se você perceber, aqui forma um ângulo de 90 graus. Ó. Eu posso calcular pelo quê? Pelo teorema de Pitágoras, né? Essa distância aqui, o deslocamento aqui, eu posso calcular pelo teorema de Pitágoras. Aí, olha, isso aqui, ó, é o distância ao quadrado, vetor deslocamento ao quadrado, é igual a 100 ao quadrado, né, que é os catetos, mais 100, os dois catetos são iguais, ao quadrado. Então, gente, ó, deslocamento, vetorzinho de deslocamento ao quadrado vai ser igual, 100 ao quadrado é igual a 10.000, mais 100 ao quadrado também é 10.000, bom? E 10.000 mais 10.000, vetor de deslocamento ao quadrado, é igual a 20.000, 20.000, certo? Então, deslocamento ao quadrado é igual, aliás, esse quadrado aqui vai para o outro lado como raiz, né? Raiz quadrada de 20.000. Qual é a raiz quadrada de 20.000? Eu sei que não tem exato, mas vamos calcular o valor aproximado aqui. É como se fosse, gente, ó, raiz quadrada de 20.000 é como se fosse 5 vezes 4.000, não é isso? 5 vezes 4.000. Ou então vou fatorar aqui logo, para ficar mais fácil na nossa vida logo, gente. Ó, fatorando aqui logo. Fatorando. 2.000. Fatorando aqui, ó. Por 2, né? Dá 10.000. Por 2, 5.000. Por 2, 2.500. Por 2, dá igual a 1.250. Por 2, 1.250 dividido por 2, gente, ó, dá 625, né? Aí, ó, agora, por quanto? Por 5, né? Dá igual a quanto? 125 por 5, que dá igual a 25, por 5, que dá igual a 5, por 5, que é igual a 1. Bom? Aí, olha,
O 2 tem um par dele, então ele vai para fora da raiz. O 2 também tem um par dele, vai para fora da raiz. O 2 tem um... Este 2 aqui não tem, então fica dentro da raiz. O 5 tem um par dele, vai para dentro da raiz, fora da raiz. O 5 também tem um par dele, vai para fora da raiz. Então vai ficar o quê? 2 vezes o 2, vezes o 5, vezes o 5. Sobrou quem dentro da raiz? Somente quem? O 2. Então, a distância vetorial vai ser igual a 2 vezes o 2, vezes o 5, vezes o 5, vezes a raiz quadrada de 2, que não tem par dentro, fica dentro da raiz. Então, gente, ó, todo o deslocamento aqui vai ser igual. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 5, 20, 20 vezes o 5, 100. 100 raiz de 2. Então, esse é o vetor de deslocamento, tá certo? Agora, se esse é o vetor de deslocamento, vamos aqui ao próximo agora, ó. Eu quero saber, determine o intervalo de tempo, certo? O módulo do espaço percorrido. O espaço percorrido, galera, é a distânciazinha aqui, ó, que ele fez aqui, ó. Qual foi a distância que ele fez? De A para B foi 100 e de B para C foi 100 também. Então, o espaço percorrido, ou seja, ΔS, vai ser 100 mais 100. Que isso daqui é igual a quanto de espaço percorrido? ΔS é igual a 200 metros. Bom, isso aqui foi o espaço percorrido. C, eu quero saber o que, gente? O modo da velocidade escalar, gente, ó. Certo? O que é a velocidade escalar? Velocidade média escalar é a variação de espaço dividido pela variação do tempo. A variação de espaço é 100 mais 100, 200, dividido pelo tempo. Quanto foi? 50 segundos. Aí tu corta o 0, 20 dividido por 5 é 4. 4 metros por segundo. Essa foi a velocidade média, tá bom? Escalar média. Não é vetorial não, tá bom? E por hoje eu quero saber o quê? Qual o modo da velocidade vetorial média. Então, ó, velocidade vetorial é igual a distância vetorial, certo? Vetor de deslocamento, dividido pela variação de tempo. Quanto foi, gente, ó? O vetor de deslocamento? 100 raiz de 2. 100 raiz de 2. Então, o vetor de deslocamento foi 100 raiz de 2. Dividido pelo tempo, foi quantos segundos? 50. Aí eu posso só dividir aqui, ó. Corta 0, 100, 10 dividido por 5 é 2. Então, gente, ó, é 2 raiz de 2 metros por segundo. Então, isso aqui foi a velocidade vetorial média. Bom? E terminamos por aqui nossa aula, certo? Espero que tenha ficado compreendido e aguardem aí que tem mais assunto aí para frente. Até a próxima.